Olá pessoal, hoje eu estou aqui para trazer um breve comentário da lição de número 7 da revista Atualidade Cristã, que neste segundo trimestre de 2024 traz como tema Aprendendo com as Orações da Bíblia. O comentarista da revista é o pastor Denival Lopes Penha, eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, a lição de número 7 vai falar sobre a vida de oração do Senhor Jesus. Estudando sobre a vida de oração do Senhor Jesus, tiramos possíveis dúvidas, tais como: já que Jesus é Deus, a quem ele ora ou estaria orando a si mesmo? Como também, outra dúvida, Jesus orava a fim de realizar grandes feitos ou tomar decisões de peso para o futuro da sua igreja? Jesus desprezou o mundo em sua oração ou destacou inicialmente a igreja e a colocou como instrumento de alcance para a salvação de todos que o aceitarem? São dúvidas que nesta lição você poderá tirar, dúvidas como esta que nós listamos. Já que Jesus é Deus, a quem estaria orando? Jesus é Deus. Por ocasião do anúncio de que Jesus nasceria como um homem, foi grande o trauma causado a José, que era desposado com Maria, moça virgem, escolhida para gerar o Jesus homem, filho de Deus. Diante do trauma causado, o anjo do Senhor prestou esclarecimento a José. Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O escritor aos Hebreus, falando da diferença do Jesus homem, escreveu, Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século do século. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Sendo Deus, estaria Jesus orando a si mesmo? Não, Jesus não estava orando a si mesmo, pois cada pessoa divina é distinta. Por conseguinte, Deus Filho estava orando a Deus Pai. Na oração de Jesus, por ocasião do seu batismo nas águas, não só o Pai se manifestou, mas a Trindade se mostrou presente: Pai, Filho e Espírito Santo. Livro de Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22, diz assim: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também, Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me tenho comprazido. Jesus orava ao Pai, referindo-se às lideranças que não creram nos seus milagres, enquanto os simples da cidade creram. Jesus orou ao Pai, dizendo, Mateus capítulo 11, versículo 25, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. No Getsêmani, Jesus orou ao Pai com expressões afetivas. Livro de Marcos, capítulo 14, versículo 36, está escrito, e disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus, em grandes decisões, teve longas orações. Jesus ora para escolher os seus 12 apóstolos. É notável a importância dos apóstolos na condução da igreja após a consumação do ministério de Jesus como Deus homem. Lucas relata a ação especial de Jesus para constituí-los. Lucas
capítulo 6, versículo 12 e 3 vai dizer o seguinte: E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. E passando a noite toda em oração, Jesus demonstrou conhecimento prévio do que deveria ser a estrutura física, emocional e espiritual daqueles homens, em vista do que lhe aguardaria após o Mestre subir para o Pai. A cada madrugada de orações, novas revelações. Depois de um dia de labor, os discípulos vão de barco para o mar e Jesus vai para o monte orar. Por volta das 3 horas da madrugada, os discípulos estavam no meio do mar da Galileia. Lutam contra as ondas revoltas e o vento contrário. Quando então surge Jesus vindo do cenário de oração? Primeiro, andando sobre as águas. Segundo, acalmando as ondas e os ventos. Terceiro, tirando o medo de fantasma dos seus discípulos. Quarto, tirando a dúvida de Pedro, que diz: se és tu, mandas que eu vá te encontrar andando também sobre as ondas, sobre as águas. A quem ele diz: vem, e Pedro vai. Quinto, salvando Pedro do afogamento por ter-lhe faltado a fé. O Mestre é o exemplo para a sua igreja de uma vida de oração como a mais eficaz ferramenta contra as portas do inferno. Jesus fez orações intercessórias. Jesus, no zelo com os seus discípulos, disse para Pedro, em Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus inicia usando o pronome no plural, para em seguida referir-se apenas a Pedro. Por que essa proteção de fé apenas para Pedro? O texto não diz o porquê, porém induz à conclusão que era porque o Senhor conhecia a predisposição demonstrada com o temperamento sanguíneo de Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 33, está escrito: estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte, relata Pedro. Jesus rogou ao Pai pela sua igreja. Jesus consumou a obra. Na sua oração, Jesus concluiu sua obra glorificando ao Pai do início até o fim. João, capítulo 17, versículo 8. Pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram, de fato, que vim de ti e creram que me enviaste. Aprendemos aqui sobre a importância do perfeito afinamento entre nós e o Senhor Jesus, por sermos enviados por Ele, assim como Ele foi enviado do Pai. João, capítulo 20, versículo 21, diz assim: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ao pedir que o Pai o glorifique, Jesus está apenas desejando voltar ao estado de glória que deixou ao tomar a forma de homem. Filipenses, capítulo 2, versículos 7 a 8, o apóstolo Paulo afirma: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus não orou pelo mundo. Ao estudar essa oração de Jesus por seus discípulos, enquanto estiverem no mundo, fortalecemos também o conhecimento do amor de Deus pelo mundo. Assim diz um dos textos que expressa o amor de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo aqui é a humanidade,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a humanidade é quem Jesus ama. Jesus ama a humanidade e não o mundo. Jesus ama o pecador e não o pecado. Entendemos que esse amor estendido ao mundo alcança apenas quem crê em Jesus. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 8, diz assim: porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Jesus orou pela ação da igreja no mundo. Vejamos algumas ações que Jesus destacou. Que a igreja no mundo seja santificada na verdade. Que a igreja fale para que outros do mundo creiam nele. Que a igreja forme uma unidade, como o Deus Pai é no Filho, e assim continue mostrando ao mundo que Jesus é o enviado do Pai. Quando ora pela igreja, Jesus cita a sua unidade como forma de levar o mundo a crer em Jesus Cristo. Essa ação fortalece a compreensão de que o Senhor quer que o mundo se salve. Deus tem prazer na salvação do justo. Deus quer salvar todas as pessoas justas que se acheguem até Ele. Porém, o modo como isso deve ocorrer deve ser pela difusão do Evangelho da salvação por meio dos seus servos já alcançados. Concluímos pelo estudo da vida de oração do Senhor Jesus que ele, como homem, teve uma vida de constante oração e até intensificou os períodos de oração quando teve que tomar grandes decisões ou realizar feitos sobrenaturais. E ainda momentos antes de ser entregue nas mãos dos soldados romanos, quando no Getsemane orou tão intensamente que gotas de sangue corriam até o chão. Pois bem, pessoal, quero agradecer você por ter assistido até aqui esse breve comentário da lição 7. Quero convidar cada um de vocês para participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré, situada a QR 118, lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro, aqui de Santa Maria, Distrito Federal. Quero deixar também um forte abraço para cada um de vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um.